Olá, tudo bem com vocês? Quero lembrar, eu sou o pastor Geraldo Caetano, aqui de Manaus, e eu estou aqui nesta noite com o objetivo de contribuir um pouco com o projeto Ceifeiros de Cristo no que diz respeito ao evangelismo pessoal. Esse trabalho é um projeto do pastor, nosso querido pastor Joaquim Silva, lá de Goiânia, e da nossa saudosa missionária Rosilene. E eu quero dizer que, para mim, é uma alegria imensa poder contribuir com vocês com esse trabalho, tá bom? Espero no Senhor que eu possa corresponder à expectativa de você que vai participar conosco desta aula. Mas antes de mais nada, eu gostaria que nós estivéssemos orando ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que falasse conosco, não somente hoje, mas através de nós. E que quem quer que seja que assistir essa aula possa ser edificado e que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado. Vamos orar juntos? Pai Santo, Pai querido, quero apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Desde já, ó Deus, nós negamos qualquer interferência no mundo espiritual a respeito desse assunto. Nós repreendemos, ó Pai querido, toda e qualquer interferência do mundo espiritual no que diz respeito a trazer confusão sobre este assunto. Que o seu Santo Espírito tenha total liberdade para falar em nós e através de nós. E todos aqueles, Pai, que assistir essa aula possam ser edificados para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, eu quero lembrar que deveria ter uma pessoa aqui comigo para participar comigo, interagir comigo em relação a essa aula, mas essa pessoa não pôde vir e não foi por isso, ou não seja por isso, que eu deixaria de compartilhar com vocês. O título da nossa aula é Salvação, Condenação e Reencarnação. Quero lembrar que eu vou dar continuidade às aulas anteriores que já foi ministrada pelo nosso pastor Joaquim Silva ou outros dos Ceifeiros de Cristo. Hoje eu quero compartilhar com vocês a partir da resposta de número 7. No entanto, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, fazer um breve resumo desse projeto sobre reencarnação, sobre condenação, sobre salvação. E o texto que eu quero iniciar está lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 18, versículo 4, que ele diz o seguinte: toda a alma é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Então, a princípio, eu quero deixar bem claro aqui, que existe sim, a salvação e existe a condenação. A ideia de que o mundo, a vida permanece aqui, não se sustenta na palavra de Deus. E outro texto que eu quero citar para você também, está no livro de Mateus, se você aqui que está me assistindo, no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31, diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E lá no versículo 41, do referido texto, que é Mateus 25, versículo 41, ele diz o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, eu quero também ler esse texto, no livro de Apocalipse, lá no capítulo 21 do livro de Apocalipse, versículo 8, fala também exatamente sobre a vida e a morte. E aqui é muito sério, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8. Ele diz assim: olha, quanto, porém, aos covardes,
aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, quando nós olhamos para o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel diz que toda a alma pertence ao Senhor. E ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. Quando nós olhamos para o livro de Mateus, como nós já vimos, no capítulo 25, versículo 31 que nós lemos, diz que um dia o Senhor voltará para julgar as pessoas. Aqui está falando do final dos tempos, onde o Senhor vai separar o justo do injusto, separar o ímpio do santo. E aqui nós entendemos algo muito sério. Haverá apenas dois lugares. Presta atenção, haverá duas situações, salvos e perdidos, ovelhas e cabrito, e haverá direita e esquerda, ou esquerda e direita. Isso dá uma ideia de que haverá o dia do grande julgamento. Não tenha dúvida disso. A nossa aula de hoje fala sobre salvação, condenação, reencarnação. Portanto, existe sim céu e inferno. Existem os salvos e existem os perdidos. Existem os santos e existem os profanos. E um dia o Senhor vai fazer separação desse povo. Quem está dizendo é o Senhor Jesus. É Ele que está afirmando. E tem mais, lá no livro de Apocalipse 21:8 que nós lemos, diz que haverá a segunda morte. Que segunda morte é essa? Significa o quê? Porque um dia nós vamos morrer fisicamente, a não ser que sejamos arrebatados. Senão, iremos sim morrer. Isso é fato. Se existe uma verdade absoluta na vida do ser humano, é que nós nascemos e morremos. Às vezes, crescemos e envelhecemos. Mas o fato é, nascemos e morremos. Um dia todos nós vamos morrer. Um dia todos nós vamos comparecer diante do trono do Senhor. Nós veremos isso no decorrer da nossa aula. Mas a princípio eu quero lembrar, salvação existe. A salvação e condenação existe. Existe apenas dois lugares. Se nós olharmos para o livro de Hebreus, capítulo 9, no versículo 27, diz o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Ou seja, o homem tem o direito de ter uma vida e vai morrer uma única vez. Quero ainda ler com você, por favor, e eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 16, conta a história muito interessante, muito conhecida, mas muito chocante também. Veja só o que diz, Lucas 16, 19. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam à mesa do rico. Até os cães vinham lamber-se as suas úlceras. Aconteceu, eu quero que você preste atenção agora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para os seios de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando ele em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Presta atenção numa coisa aqui. Eu acho curioso esse texto, porque o texto fala o seguinte, fala de dois homens. A Bíblia dá o nome de Lázaro. O outro a gente não sabe. Mas é curioso, a Bíblia diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Depois o rico também morre e foi sepultado. Para aí um pouquinho. Vamos pensar um pouco aqui. Vamos raciocinar comigo. A Bíblia não fala
que Lázaro, o mendigo, foi sepultado. Mas o rico foi. Na Septuaginta, ou na Vulgata, desculpa, diz que ele foi direto para o inferno. Essa palavra sepulcro aqui, na Septuaginta, ou melhor, na Vulgata também, fala que ele foi direto para o inferno. A palavra sepultura aqui não é uma cova. Presta atenção. O Lázaro, ouça, o Lázaro não foi sepultado. Não diz que ele foi sepultado. Morreu e foi direto para o seio de Abraão. Mas o rico morreu e foi para a sepultura. E o texto em seguida diz, no inferno. Então, existe uma tradução que diz que essa sepultura aqui é Hades, lugar do sofrimento. Então, existe sim o lugar de viver em paz e o lugar de viver em sofrimento. Logo, na introdução desta aula, eu quero fazer uma afirmação. Existe sim, com certeza, salvação e condenação. Mas vamos para a nossa aula propriamente dita, né? Vamos para a nossa aula. Lá na resposta ou na pergunta de número 7, que é a continuidade da aula 13. A pergunta é, presta atenção, você que está nos acompanhando aí na lição de número 13, né? E a resposta ou a pergunta de número 7. O Senhor Jesus disse em João, capítulo 6, versículo 40, que quem vir ao Filho e crer nele, passa a ter o quê? A vida eterna. Ouça isso aqui. Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem olhar para mim e acreditar em mim tem a vida eterna. E o texto termina dizendo, versículo 40, que e eu o ressuscitarei no último dia. Duas coisas interessantes eu quero chamar a sua atenção. A Bíblia aqui diz que quem crê nele tem a vida eterna. Quando pensamos na vida eterna, a primeira coisa que vem no nosso coração, ou nos nossos olhos, ou no nosso entendimento é cruz. Ouça, ninguém é salvo sem passar pela cruz. A cruz é o momento da salvação. O que eu estou querendo dizer com isso? Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo derramou o seu sangue pelos nossos pecados. A cruz nos liberta do pecado. Porque não há salvação ou perdão de pecado sem derramamento de sangue, já dizia o escritor de Hebreus. Então, na cruz, Jesus perdoa os nossos pecados. Eu quero que você entenda uma coisa. Todos precisam passar pela cruz de Cristo. É necessário passar pela cruz. Mas a salvação não resume apenas na cruz. A cruz perdoa os nossos pecados. Mas o texto do versículo que nós lemos, João 6,40, diz que no último dia ressuscitarei. Por quê? Se na cruz nós somos perdoados, na ressurreição nós somos vivificados. Paulo gasta um capítulo inteiro, vamos citar isso daqui a pouco com você, continuar com você, pensando com você sobre isso. No capítulo 15 de 1 Coríntios, eu quero que você acompanhe comigo, capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo dedica aqui todo um capítulo falando da ressurreição como o ápice da salvação humana. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 14. Eu quero que você leia comigo, você que está me acompanhando. Por favor, resposta. Versículo 14 diz o seguinte, olha aqui, ó. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Veja só, a minha fé não está apenas em Jesus pregado numa cruz. A grande conquista do homem não é simplesmente a morte de Jesus na cruz para perdão dos nossos pecados, mas a ressurreição de Jesus. Paulo dedica esse capítulo falando da ressurreição, porque havia naquela igreja pessoas que até tinham fé, mas não acreditavam na ressurreição.
E Paulo está dizendo, olha, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Porque não adianta nada eu continuar acreditando no Evangelho, pregando o Evangelho, morrer e ficar na sepultura. Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã, não vai valer de nada. Por que acreditar num Cristo que morreu e ficou na sepultura? Seria como acreditar em Maomé, seria como acreditar em Buda, seria acreditar como grandes homens que passaram nessa terra, que até morreram por uma causa justa. É verdade. A diferença entre Jesus e os outros não é somente na morte, mas na morte pelo fato de um inocente ter morrido pelos pecadores, mas na ressurreição. É de arrepiar quando a gente vai em Israel, e ali o guia nos leva naquela sepultura e diz, ele não está aqui, ele ressuscitou. E esta é a promessa aqui. Jesus diz que aquele que crê nele, se crê nele, será salvo. E ele, Jesus, o ressuscitará no último dia. Também a pergunta de número 8. Responde comigo. Então, se você quer responder, responda o seguinte. Jesus prometeu que quem crê nele tem a vida eterna e ele o ressuscitará no último dia. A de número 8, a pergunta de número 8 é, o Senhor Jesus prometeu em João capítulo 5, versículo 28 e 29, que todos os mortos, anote o texto, João 5, 28 e 29, que todos os mortos que estavam no sepulcro iriam ouvir a sua voz. Iriam ouvir a sua voz. Jesus está dizendo, olha, não maravilhei dessas coisas. Coisas maiores vocês vão ver aqui. Porque todos que estão na sepultura, agora preste atenção na expressão do texto, é todos que estão na sepultura vai ouvir a voz de Jesus. Quem está falando isso? O próprio Jesus. Vai ter um dia que todos que estão na sepultura vai ouvir a voz de Jesus. Todos quem? Todos. Tanto o ímpio como os salvos. Tanto o ímpio como os limpos. Como o crente e o não descrente. Independente. Todos vão ressuscitar. Ouça isso. Vão ressuscitar. Gosto muito de um texto e quero ler com você. Está lá no livro de Daniel. Preste atenção. No livro de Daniel, lá no Antigo Testamento. Volta um pouco aqui na sua Bíblia, você que está acompanhando a nossa aula, já está aqui, ó, Daniel, capítulo 12, versículo 2. Vamos ler o versículo 1 também. Diz o seguinte, nesse tempo, qual o tempo? O tempo do fim, você vai ver. O tempo se levantar Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca se houve desde que houve nação até aquele dia. Mas naquele dia será salvo o teu povo, todos aqueles que foram achados escritos no seu livro, diz o profeta Daniel. E aí no versículo 2 ele diz, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, vão ressuscitar. Vão comparecer diante do trono de Deus. Quando? No fim, como nós vimos lá em Mateus, no capítulo 25. Vai haver um tempo em que todos vão levantar do pó da terra. A terra vai ter que vomitar no bom sentido, o mar vai ter que dar conta, todos, onde quer que esteja alguém sepultado, vai levantar. Todos, tanto o ímpio como o crente, tanto o perdido como o salvo, todos eles vão levantar no dia da grande ressurreição. A diferença é, a partir dali, uns vão para a esquerda, como nós já vimos,
e outros vão para a direita, como nós já vimos lá no livro de Mateus capítulo 25. Mas o fato é que todos irão ressuscitar. Não tem como, querido. O homem vai morrer e vai ressuscitar e comparecer diante do Senhor. Eu quero ir agora para a pergunta de número 9, a questão de número 9. O Senhor Jesus disse em João capítulo 11, versículo 25, que ele era o quê? A ressurreição e a vida. Ouça isso. Está falando do momento em que Jesus vai diante do túmulo de Lázaro, irmão de Marta, irmã de Maria. E uma delas diz para ele, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse, olha para mim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Quero voltar com você para o livro de 1 Coríntios de novo, capítulo 15, versículo 20. Olha aqui, diz o seguinte, mas de fato, Paulo está afirmando, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo, olha, aquele que crê no Senhor vai ressuscitar, independente de qualquer coisa, porque ele é a primícia dos que dormem. Também aqueles que não crêem vai ressuscitar, porque ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, todos que morreram vão ressuscitar. Agora, para a vida eterna, são aqueles que acreditam em Jesus. Esses vão ressuscitar para a vida eterna. Então, Paulo está dizendo, olha, se Cristo não ressuscitou, é vão a nossa fé. Mas eu quero afirmar, disse Paulo, Cristo ressuscitou e está vivo. Ele é a primícia, ou a primícia dos que dormem. Nele, todos hão de ressuscitar e hão de ter vida e vida eterna. E essa é a nossa esperança. Eu estou compartilhando essa aula com você, para você entender uma coisa. A nossa fé não resume apenas na cruz. A cruz é o início do processo da salvação. Mas o que vai selar a nossa fé, ou seja, a nossa salvação, é a ressurreição de Cristo. É isso que nós estamos vendo aqui. Eu estou falando que existe sim salvação. Existe sim condenação. Essa ideia de que o homem morreu, acabou, não se sustenta na Sagrada Escritura. Nós vamos dar continuidade na vida. A vida não acaba aqui. E olha, escute, só existe 2 lugares para o homem ir após a morte. Esse texto deixa muito claro, só existe 2 destinos. Ou é a esquerda ou a direita. Como vai acontecer isso? O homem vai morrer e vai ressuscitar. É isso que Jesus está prometendo. Ele disse, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Paulo está dizendo isso. Aí também Paulo diz, ainda que morra, vai viver. Agora eu vou para a questão de número 11, ou melhor, no número 10, desculpa. É 10 isso, é número 10. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 52, que o arrebatamento da igreja de Cristo, a trombeta de Deus soará, e os mortos, o quê? Ressuscitarão. Aqui está falando do momento do arrebatamento, para você que acredita no arrebatamento da igreja. Paulo diz no versículo 51, do capítulo 15 de 1 Coríntios, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos serão transformados em glória, ao ressoar da última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em glória. Que maravilha! Sabe o que Paulo está dizendo? Que a carne não vai herdar
o céu. Essa carne corrompida pelo pecado não vai herdar o céu, mas será transformado ou na ressurreição dos mortos, como nós já falamos, ou então transformado no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. Nós acreditamos que haverá o arrebatamento da igreja. Nós acreditamos que haverá um momento em que os vivos serão transformados, não passarão pela morte. Quando? Não sabemos. Só o Senhor sabe. O fato é que no arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão. E os vivos serão transformados. A pergunta agora é, a questão de número 11. Qual foi o principal motivo para a vinda de Cristo a este mundo? Essa é uma pergunta que se faz. O que Jesus veio fazer aqui? Quando nós olhamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 3, ali nós vimos a queda do homem. Gênesis 3, 3. Diz que o homem desobedeceu a Deus. O homem deixou de andar na presença de Deus. Caiu em pecado pela desobediência. Escondeu de Deus. Derrubou toda a raça humana, como disse o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios. Todos caíram. Porque por ele veio todo o pecado humano. Porém, Cristo veio para mudar essa história. No livro de Lucas, ainda, no capítulo 19, Lucas, capítulo de número 19, versículo 10. Ele diz que ele veio para salvar os perdidos. Aqui está num contexto em que Zaqueu convida Jesus, ou melhor, Jesus se oferece ir para a casa daquele baixinho Zaqueu. E ali, aquele homem confessa o seu pecado, se arrepende, se propõe a mudar de vida. E Jesus disse, olha, hoje houve salvação nesta casa. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Então, qual foi a razão que Jesus veio a este mundo? Buscar, escreva aí, buscar e salvar o que se havia perdido. E ainda conforme o João capítulo 10, no versículo 28, o Senhor Jesus veio para quê? Para dar vida e vida eterna. Vida e vida eterna. Então, resumidamente, na nossa aula de hoje, o que eu quero compartilhar com você, o que eu quis compartilhar com você, que existe salvação e existe condenação. E a salvação começa na fé em Jesus. Porque a salvação ela é pela graça, mediante a fé, que começa ali na cruz. Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, que ele veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu me incluo. E acredito que você também está incluído entre os pecadores. Mas não basta apenas crer em Jesus Cristo. Precisa andar nos seus caminhos e acreditar que mesmo depois da morte haverá uma ressurreição. Mas escuta, todos irão ressuscitar. Uns para a glória e outros para a condenação. Cabe a nós, queridos, escolher para onde iremos. Para onde? Estaremos com Cristo para sempre? Só tem um jeito. Crer que Ele é o Filho de Deus, se arrepender dos seus pecados e seguir a Ele, recebendo como Senhor e Salvador. Tá bom? Estamos encerrando a nossa aula de hoje. E eu gostaria de orar com você. Gostaria que você entendesse a nossa aula de hoje. Tá bom? Espero que possa ter contribuído no que diz respeito à salvação. Na próxima aula, nós vamos falar sobre condenação e sobre reencarnação. O que a Bíblia fala a respeito do assunto? É a nossa próxima aula. E eu convido você para assistir conosco a nossa próxima aula. Vamos orar? Pai de amor, Deus querido, te louvamos, te damos graças
por esta aula de hoje. Espero que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa alcançar cada um que está assistindo esta aula e que eles possam ser edificados, não segundo a minha palavra, mas segundo a sua palavra, de acordo com o que está escrito na sua palavra. Eu peço ao Senhor, no nome de Jesus. Fale, ó Espírito Santo. Repreenda agora, Senhor, da vida deles, qualquer tipo de incredulidade e o ajude a transformar, Pai querido, cada vida que está assistindo essa aula. Nós oramos no nome de Jesus. Um forte abraço e até a próxima aula. Fique conosco. Amém.